Oi, tudo bem? Eu sou o Samuel e hoje eu vou estar criando stands de Jojo, baseado no meu gosto musical. E esse vídeo só para constar, esse vídeo é bastante inspirado nos vídeos do Young Newton, que também tem um quadro dele criando stand de Jojo, mas diferente dele, eu sou um cara de humanas. Ele aparenta ser um cara mais de exatas, já que os stands que ele cria são bastante inspirados em conceitos matemáticos. Só que eu sou diferente, eu gosto de português, eu gosto de história, eu gosto de geografia. Então, meus stands não terão muito a ver com coisas matemáticas, plano cartesiano, equações, esse tipo de coisa. E, na verdade, eu sou um grande fã de stands bobos idiotas, tipo o Rei A, por exemplo, ou o Catch the Rainbow. Eu gosto muito desses stands que tem, que tipo, não são um Star Platinum da vida, um The World, que são, tipo, mega poderosos. Tipo, eles só são legais, eu gosto deles. E por isso, meus stands vão ser mais ou menos assim. Então não espere que vai haver um Star Platinum 2 aqui nesse canal. Dito isso, vamos pro vídeo. Everybody shut up. Meu primeiro stand é inspirado na música World Crimes do Al Yankovic, que é uma paródia da música Blurred Lines do Robin Thicke. Essa paródia do Al Yankovic é basicamente ele reclamando de erros gramaticais feitos na internet, tipo o pessoal que usa literalmente como o artigo de intensidade, é, usar números no lugar de letras para escrever palavras e confundir mais e mais. E os poderes que eu pensei para esse stand seriam basicamente poder invocar qualquer coisa existente a partir de uma letra, desde que o usuário seja capaz de soletrar essa palavra. Ou seja, por exemplo, digamos que o usuário queira invocar um hipopótamo. Ele vai ter que, com a mão do seu stand, arrancar a letra de alguma superfície qualquer, pode ser um livro, uma placa, um desenho, qualquer coisa. E enquanto ele segura essa letra, ele vai ter que soletrar o nome do objeto que ele quer invocar. Aí, tipo, por exemplo, o hipopótamo, ele vai ter que pegar a letra H de alguma superfície e soletrar Hipopotamo, sem errar. Caso ele erre, a letra é simplesmente destruída e ele vai ter que pegar outra. E assim, um hipopótamo que obedecerá os comandos dele aparece a partir daquela letra. E para ele poder usar a letra, o usuário deve reconhecer aquilo como uma letra. Por exemplo, se ele pegar um kanji japonês aleatório que ele não sabe o significado, ele não vai conseguir usar esse kanji, porque ele nem sabe o que significa, ele não conseguiria nem formar uma palavra usando ela. Inclusive, ele também pode soletrar palavras em diferentes idiomas. Então, por exemplo, se ele quiser economizar tempo, ao invés de soletrar hipopótamo, ele poderia só pegar o H e soletrar Hippo, hippo, hipopótamo em inglês. Que interessante. E uma fraqueza desse stand seria que quanto maior e mais poderoso a coisa que ele invocar, mais cansado o usuário vai ficar. Tipo, uma exaustão física mesmo, como se ele tivesse corrido uma maratona, por exemplo. Então, por exemplo, se ele invocar um fodendo sol, ele vai ficar exausto. E aí, até ele poder invocar uma outra coisa, ou uma outra coisa tão poderosa quanto, vai demorar, ó, tempo. Então, uma vantagem maior para assistente seria ele invocar coisas pequenas, armas, facas, essas coisas. Inclusive, ambientes que seriam vantajosos e desvantajosos para esse usuário. Uma biblioteca, o cara ia estar no paraíso, ele poderia invocar quantas coisas ele quiser, mas agora, sei lá, o meio do oceano já era para ele. Então, seria bom que um usuário desse stand andasse com um dicionário na mão. E diferente do Young Neton, eu não vou criar o usuário do stand, porque eu tenho preguiça, eu não gosto de desenhar humanos, eu acho sem graça. Então vai ser só o stand. Em questão de design, eu quis fazer o corpo dele sendo feito de caracteres, principalmente o rosto, que eu gostei da ideia de fazer ele ser aquele emojizinho que você faz usando parênteses e o ponto e vírgula. As mãos dele eu quis fazer elas estando algemadas para refletir o nome da música, né, World Crimes. E eu gostei da ideia dele saindo de um livro, tipo um gênio da lâmpada. Esse é o resultado final do stand e eu fiz questão de criar os status dele, né? Então, em questão de força, ele é nível B, ele não é muito stand de combate, mas pode ter uma certa força. Em questão de velocidade, eu deixei na interrogação mesmo, porque a velocidade vai depender do quão rápido o usuário é capaz de soletrar a palavra, né? Alcance não é muito longo, né? Ele tem que estar perto do objeto da
letra para ele poder pegar, então é um alcance curto. Durabilidade eu botei na média, não é nada de especial no caso dele. Precisão também, média, não é algo muito necessário no stand. E potencial eu deixei no nível A, porque é um stand com bastante potencial de se adaptar, que o usuário pode ser bastante criativo na hora de usá-lo. E é isso. Esse próximo stand é baseado na música Interceptor V6, da banda Matanza, uma banda de metal brasileira e, inclusive, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. Desde a minha pré-adolescência eu escuto essa banda até hoje. E agora sobre o stand, o poder dele é poder transformar ou destransformar qualquer material biológico em metal. E quando eu digo metal, eu quero dizer qualquer elemento da tabela periódica que esteja na família dos metais de transição, como ferro, cobre, zinco, ouro, etc. O usuário desse stand ele pode usar o seu poder tanto com partes do próprio corpo quanto com o corpo de outras pessoas. E até mesmo em objetos orgânicos, tipo, sei lá, uma casca de banana, um pedaço de comida estragado, tipo isso. Porém, ele vai causar uma tremenda dor durante a transformação na pessoa que esteja sendo transformada. Então, por exemplo, se ele quiser transformar o próprio braço em um objeto de metal, ele vai sentir muita dor no processo. Assim como outra pessoa também sentiria dor caso estivesse sendo transformada. E assim como o Risoto Nero, ele pode criar objetos de metal com esse poder. Então, como eu disse, ele pode transformar a mão dele em um objeto, uma faca, um machado, um martelo. Ele só vai sentir muita dor no processo. E tem outra coisa também. Com os metais, eles têm diferentes densidades. Quanto mais denso o tipo de material que ele estiver transformando aquele objeto orgânico, mais vai consumir aquele material. Por exemplo, se ele criar um bloco de 1 quilo de ouro, ele vai consumir muito mais material do que se ele criasse um bloco de 1 quilo de ferro, já que ouro é tipo o material mais denso da família dos metais. E é isso, esse é o poder do stand. Agora sobre o design, na aparência dele eu quis remeter bastante a metal mesmo e também a peças de carros, de moto, a aparência que ele tem de um capacete de motoqueiro, daqueles de tipo gangue de motoqueiro, que passa bastante, uma vibe bem Matanza mesmo. Se você ouvir as músicas, você vai perceber esse negócio de é motocross, carros, coisa de homem. Então eu quis passar meio que essa vibe no stand. Eu fiz ele com esse corpinho minúsculo que você tá vendo agora, porque, sei lá, porque eu achei engraçado, eu quis deixar assim. E esses canos em volta do tronco dele, que eu achei interessante, deu um senso meio abstrato para a forma dele, eu gostei bastante. Os braços super finos, que para dar, sei lá, uma sensação de insalubre, que nem as músicas do Matanza. E os retrovisores também para remeter a moto, os escapamentos saindo das costas dele. E essas ombreiras que eu achei interessante, eu só quis botar, eu gosto de ombreiras, então foi um detalhe que eu quis botar. Perceba como ele é praticamente inteiro feito de sucata. E por fim eu quis colocar esse tecido descendo pelo corpo dele porque eu achei que ia acrescentar um formato mais interessante no design. E é isso. E esse é o resultado final do stand. Esse eu também quis fazer os status dele, então vamos lá. Em questão de poder, ele é B, porque por conta da dor que ele consegue causar com a transformação do objeto orgânico, eu acho válido ele ter um bom nível de poder. Velocidade eu coloquei D, porque é bem baixa mesmo. A velocidade que o tempo que demora para a carne se transformar em ferro leva um bom tempo, então eu coloquei no D. O alcance eu coloquei B, porque ele consegue transformar as pessoas à distância, ele não precisa estar necessariamente encostando, nem nada do tipo. Durabilidade eu coloquei E, porque pela aparência dele já dá pra ver que é um stand bem frágil mesmo. Os braços dele mega finos, um corpo pequeno, ele é bastante frágil, ele é feito de sucata. Precisão eu coloquei B, porque sim. E potencial eu coloquei A, porque ele tem um bastante potencial de uso, dá pra ser criativo com ele. E é isso. E esse é o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, se você gostou da ideia de criar stands e tal, deixa um like, comenta alguma coisa, comenta alguma ideia de stand que você tem, ou comenta alguma ideia de vídeo qualquer que você queira que eu faça relacionado à arte. Esse canal é sobre arte, então eu vou querer falar sobre arte.
Essas são as minhas redes sociais. Se você quiser seguir lá, ver os desenhos que eu faço. Os desenhos de lá são muito mais elaborados do que os daqui do canal, porque eu não quero passar mais de 10 horas em um desenho para um vídeo. Mas, se você quiser, você pode ir lá no meu Twitter, no meu Blue Sky e dar uma olhada lá. É isso. Obrigado por assistir até aqui e tchau.